Bom dia, meus amados. Hoje é uma quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024. É dia de texto áudio e o tema de hoje traz por título Sodoma e Gomorra. Esse tema é interessante porque houve algumas solicitações de alguns leitores que pediram para falar sobre esse tema, porque uns dizem que foi castigo de Deus, os outros dizem que foi ação das trevas, então fica a dúvida, né? E eu respondo através desse texto, que transformo em áudio, e comento também sobre ele, né, na medida que eu vou lendo. Então aqui está uma mistura de leitura e do texto, né, da quarta, e também os comentários intercalados. Vamos lá. Sodoma e Gomorra. A história que nos é contada tem muito mais da maneira como é relatada do que os fatos em si. Mesmo assim, cada um vai interpretando de acordo com a sua maneira de entender. Desta forma, um acontecimento pode mudar a sua maneira, né, totalmente, e a sua descrição com o passar do tempo. É verdade que qualquer história que nós ouvimos é relatada de uma maneira e depois é passada adiante outra e depois outro passa de outra maneira e assim vai. Chega lá na frente, está toda distorcida. Então nós não devemos, para começar a conversa aqui, não acreditar sempre piamente na maneira como é dita, como é escrita. Toda a verdade é relativa. Toda a verdade é parte de verdade neste mundo de provas e expiações de terceira dimensão. Somente quando as consciências humanas estiverem na quinta dimensão, no mundo de regeneração, é que a verdade será a verdade. E cada um tem dentro de sua consciência, sem precisar que ninguém diga algo. Até lá nós vamos ouvir histórias. E não dá para dar todos os créditos como verdades, porque elas são de fato modificadas de acordo com os interesses, de acordo com a interpretação, de acordo com a consciência, que muda de tempos em tempos também na coletividade humana. Eu recebi uma mensagem que dava um parecer sobre a história conhecida de Sodoma e Gomorra. Dizia tal mensagem, essa que eu recebi na minha rede privada, né? Que se Deus é todo amor, não destruiria aquelas duas cidades. E é verdade. Por que Deus iria destruir as duas cidades? Deus não destrói nada. E que se lá o mal havia se instalado, os da não-luz também não optariam por destruir a sua criação. Então, qual seria a verdade ou a verdadeira história dessas duas cidades? Esta foi a questão que me foi feita, a pergunta, o questionamento. E é bem interessante porque, de fato, por que Deus destruiria a sua criação e por que o mal destruiria a sua criação? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, não se tem a certeza de que essas duas cidades viveram situações exatamente como são relatadas. E também porque muitas histórias são meras ornamentações ou enfeites, a fim de passar alguma mensagem que possam ser mais compreendidas pelos humanos. Podem ser simplesmente uma metáfora. Aquilo que eu disse antes. Quem vai dizer como foi de fato a história de Sodoma e Gomorra? Será que é como está escrito? Será que é como as pessoas entendem? Será que de fato essas duas cidades existiram? Talvez com outros nomes, nem com esses nomes? Talvez foram destruídas por uma outra razão, por uma outra situação? Mas nós vamos ver aqui na sequência que tudo vai fechar. Entretanto, nada é em vão. Com o tempo, as almas encarnadas aprendem as lições, sejam através de fatos, histórias, holografias ou metáforas. Como já foi aprendido, os fins justificam os meios.
Mas nos tempos atuais, todo o passado da humanidade vai ser revisto. Além de revisto, vai ser compreendido e assimilado como aprendizado. E hoje vamos colocar aqui como exemplo exatamente essa questão sobre Sodoma e Gomorra. A resposta para tal questionamento citado no segundo parágrafo deste texto é a seguinte: nem Deus e tampouco as trevas são os responsáveis pela destruição das cidades mencionadas. A causa de tudo, ou as causas, foram as energias emanadas pela psique humana dos moradores locais, que, ao se acumular na psicosfera sobre tais cidades, provocou uma bolha de negatividade agressiva para a consciência de Gaia, que é a consciência da Terra, né? Criando a necessidade de remover tal desconforto. Veja bem, quando nós entendemos isso, nós vamos entender por que tantas catástrofes acontecem no planeta. A natureza por si só, ela é tão sábia que ela se reconstrói a cada momento, a cada dia, a cada hora, ela se reproduz em todas as formas aquilo que é necessário dentro da harmonia da criação divina. O planeta Terra é uma consciência. Essa consciência é viva, não é uma consciência morta como alguns entendem, é uma consciência viva como é a minha consciência, como é a tua. Nós temos um corpo, a nossa consciência está num corpo humano. A consciência de Gaia está num corpo planetário. E é muito maior que a nossa consciência individual. Só que os humanos são consciências que aqui estão em aprendizado no mundo de provas e expiações, de dualidade. E aí que está o grande problema. Essas consciências encarnadas em forma humana, elas criam tanto na luz quanto na ausência da luz. Já foi falado isso em outros temas. Então, quando a gente fala em criação através da luz, estamos representando a consciência do Criador, Deus. Quando criamos coisas que não são da luz, estamos criando através das nossas sombras, porque nós somos luz e somos sombras. Nós somos duais. E quem se utiliza da sombra são as trevas, por isso são chamadas de trevas. Obviamente que os dois criam através de nós. Deus não se manifesta individualmente como uma entidade. Deus é simplesmente uma consciência que está representada em todo o cosmos infinito através da sua própria criação. Eu represento a consciência de Deus, você também. O teu cachorrinho também, o teu gato também, aquela planta que está ali no quintal também, a pedra que está aí na calçada também. O ar, a água, tudo é consciência do Criador, da luz. Mas existe ao lado sombra, porque sempre que tem luz tem um obstáculo, existe a sombra. E a sombra, ela não cria propriamente algo novo. Ela tenta criar através da desconstrução, da destruição daquilo que a luz cria. Então é uma criação ao contrário, negativa. E essa criação negativa, ela cria bolhas psíquicas, porque ela é produzida pela psique dos humanos. O mal não existe como mal. O mal está em nós, como sombra. Então, quando eu exerço a minha função sombra, eu crio energia negativa que se acumula em algum lugar. Ela não evapora. Se uma cidade como Sodoma, como Gomorra, que eram, parece que vizinhas, a sua humanidade, a sua coletividade agiu em coisas que não eram legais perante a luz, que eram coisas do negativo, criaram emanações mentais negativas de tal forma que criaram bolhas enormes da psicosfera, bolhas de nuvens negras, né? E a Terra precisa se limpar, porque é como se você estivesse andando na rua e vê um carro e passa por uma poça de água e te respinga todo de barro. Você precisa limpar depois. A consciência de Gaia faz exatamente isso. Ela precisa se limpar.
Então vêm os fenômenos naturais, que eu vou passar aqui a seguir, então, né, dizendo como que a Gaia se limpa. Os movimentos telúricos da Terra, como vulcões, terremotos, tsunamis, tempestades, raios, ventos, enchentes, etc., nada mais são que instrumentos utilizados pela consciência do planeta a fim de se limpar das emanações mentais negativas de seus habitantes humanos. E assim, todas as tragédias, como são conhecidas, não são em hipótese alguma causadas pela ira do Criador, pois ele é também uma consciência e tudo emana dela. Essa consciência é criadora, não destruidora. O plano divino é perfeito, mostra onde e quando as mudanças são necessárias. A consciência de Gaia faz a leitura da sua energia em todo o seu redor, na psicosfera. Porque essa energia ela não passa de uma certa dimensão acima, de uma certa distância acima da Terra, fora da Terra, né? Porque a Terra é um círculo, praticamente, parecido com um círculo. Ao seu redor existe um campo magnético, eletromagnético. E essa energia ela vai pairar, vai estacionar num limite. E lá ela vai criar um magnetismo tão forte, negativo, e a Terra precisa limpar. Então ela se utiliza desses movimentos telúricos, né, que eu citei aqui, como tempestades, raios, vulcões, terremotos, maremotos, enfim, essas coisas todas, né? Enchentes. Por que está acontecendo tanta coisa no planeta? Extremo de chuva, extremo de seca, extremo de fogo, extremo de desgraças, como se diz, né? Calor excessivo, frio excessivo, no mesmo ano. São os instrumentos que Gaia utiliza para limpar essas emanações mentais negativas da própria humanidade. Porque a Terra está passando para uma dimensão superior, fazendo a sua transição e ela vai se limpar. Ela está se preparando para a festa. O seu debut vai ser uma maravilha. Nós precisamos compreender que não existe nada e ninguém nesse planeta que pode modificar esses planos divinos. Essa conversa de aumento a temperatura, etc. e tal, isso é narrativa. A humanidade não tem poder para fazer nada a não ser aquilo que vai acontecer naturalmente. Nós podemos sim ajudar o planeta, emanando energias boas, fazendo pensamentos positivos, enviando luz para Gaia, né, para o planeta, para a humanidade. Fazer o contrário, ao invés de mandar coisas ruins, negativas, vamos mandar coisas positivas. A Terra não precisa fazer nenhum movimento. Falei isso há pouco tempo atrás, que nós podemos ajudar na diminuição da potencialidade destrutiva desses movimentos telúricos, né? Ao invés de ficar aí criando mais e mais energia negativa, vamos criar energia positiva, vamos fazer o contrapeso. Aí nós podemos ajudar Gaia. Também sabemos que quando é a temperatura, por exemplo, calor, né? Um exemplo, calor. São os elementais do fogo que agem e vão aumentar a temperatura porque eles vão destruir energias negativas. É como a febre num corpo humano. Quando a pessoa está com febre, é sinal de que algo está acontecendo naquele corpo. O corpo aumenta a sua temperatura para destruir o invasor, que no caso seria uma infecção, né? As bactérias. Assim faz o planeta. Então, não adianta inventar leis que vai só prejudicar as pessoas, que não tem sentido nenhum. Existe uma consciência em cada ser humano que ele pode ajudar Gaia de uma forma muito mais positiva. Então vamos lá. Por outro lado, a ausência de luz nada cria, é óbvio.
A sombra não cria, quem cria é a luz. Então, ela tenta destruir aquilo que a luz cria. E para isso se utiliza das emanações mentais negativas produzidas pelos seres humanos. Como foi dito antes, tais energias se acumulam sobre os locais onde é produzida e a consciência de Gaia utiliza seus recursos para se limpar. Não existe acaso em tragédias divinas. O que existe não passa de mecanismos de autodefesa da própria Terra. Sodoma e Gomorra criaram aquelas bolhas através das emanações mentais daquela humanidade que estava lá naquelas cidades e criaram a própria necessidade de autodestruição para limpar. Nós temos outros exemplos, tipo Roma, 2 séculos antes do Cristo, ela tinha 1 milhão de habitantes. E depois, um tempo depois do Cristo, ela estava só com 100 e poucos mil habitantes. Foi destruída várias vezes, por fogo, por outros tipos de... também por guerras, enfim, mas a própria guerra, quando ela é produzida pelos humanos, ela vai destruir algo, vai limpar alguma coisa, embora cria outro, né? Então a guerra não é um elemento da natureza, é mais um artifício dos humanos que limpa uma coisa e cria outra ainda pior. Mas limpou algo que estava lá, criou um novo ciclo, né? Nem que seja pior, mas criou. Quando dá uma enchente muito grande num lugar, existe ali uma energia que foi produzida e é preciso limpar. Existem locais onde há terremotos, destrói-se tudo, porque aquela energia precisa ser dissolvida. Quando passa um furacão, por exemplo, faz uma limpeza. É a mesma coisa que uma enchente num rio. Ele pode até prejudicar os moradores vizinhos, plantações vizinhas, mas dentro do seu leito ele limpa tudo. Tudo que é imundície vai embora. Depois de uma enchente, o rio fica limpo. Aquelas coisas que são jogadas, né, fora e vão para o rio, é uma forma de levar. O mar também, quando as pessoas jogam as coisas no mar, depois um dia o mar devolve tudo, né? Vem para cima. É a forma de limpeza. Então não é Deus que destruiu Gomorra e Sodoma, né? O Sodoma e Gomorra, nem o capeta, como se diz, né? Nem as trevas. Deus não se mete na vida de ninguém. Ele tem o seu plano, que é perfeito. É natural. Ele criou os mundos e os mundos se defendem. Ele criou os humanos se defendem. Ele criou os animais se defendem. Quando alguém cria algo destrutivo, depois ele vai encontrar algo lá na frente que vem e limpa aquela sujeira que ele produziu, né? Obviamente, fazendo uma comparação. E as trevas também nos destruíram, porque as trevas não têm poder para destruir absolutamente nada. Elas se utilizam da criação dos humanos. Quando você, quando eu, quando qualquer pessoa tem um pensamento negativo, uma intenção negativa, uma prática que a gente chama de mal, qualquer coisa que não seja da luz, nós estamos criando energia negativa que vai acabar por atrair um movimento destrutivo. Aí sim, mas não é o mal que destrói. O mal cria o negativo. Porque na ausência da luz, ele cria a escuridão. Porque a escuridão se faz naturalmente. Então, é um artifício, não é uma criação das sombras. Nós é que criamos, porque nós temos dentro de nós a dualidade. Uma vez criado o mal, uma tragédia vem. Seja individual, seja coletiva. Por que existem as doenças? O que é a doença? A doença não foi criada pelo Criador e nem pelas trevas. A doença, nós mesmos produzimos a nossa própria doença. Através da energia negativa que acumula, depois é necessário limpar. Quando não se consegue limpar de uma forma que dê trabalho, cause dor, mas que não cause a morte, então a morte do corpo, o desencarne da alma, permite que o corpo vá para a terra.
E lá ele se decompõe. E junto com ele se decompõe aquela energia que estava precisando de reparos. Então, até a morte é uma limpeza. Uma limpeza orgânica, física. Porque quem produziu foi aquela alma que estava ali, produziu a energia negativa, uma experiência, que depois ela também lá vai ter que pagar um outro dia, mas enfim, tudo é consequência. Desta forma, começamos a compreender que ninguém paga pelos erros dos outros, pois cada um é responsável apenas pelos seus atos. Já coloquei isso tantas vezes. Ninguém paga pelo erro do outro, pelo ato do outro. Se alguém, aquele lá fez algo e depois sobrou para mim. Ele foi um instrumento. Você estava ali porque tinha que estar ali. Ele fez a bobagem lá e você pagou, acreditando que foi ele que causou. Não, você causou lá atrás, numa outra vida, e aí a oportunidade chegou. Então, ninguém é responsável pelos atos dos outros. Não há vítimas e nem inocentes numa tragédia qualquer. Porque não há. A vítima de hoje foi o algoz de ontem. Aquele que sofre a tragédia hoje causou algo que criou essa bolha numa outra vida e agora paga. Porque se o planeta Terra se limpa das emanações negativas, nós temos a responsabilidade individual também e pagamos o preço que nos cabe individualmente também. A lei de causa e efeito. Isso é infalível. Não tem ninguém que pode burlar uma lei do Criador, uma lei divina. Então as almas retornam como coletivo numa mesma região e assim reajustam as suas pendências, que na maioria das vezes vêm das vidas passadas. E é assim que a humanidade evolui como almas. Quando eu escrevi um texto lá acho que foi logo depois do acidente da Chapecoense, foi acho que 2016, 2017, não lembro o ano. O título do texto, se procurar no Google, lá vai achar. As tragédias coletivas. Parece que é esse o título, né? Fala sobre isso, as tragédias coletivas. Não existe acaso. Aquelas almas, elas fazem um plano de alma antes de encarnar e elas estipulam que elas vão estar em determinado tempo encarnadas numa certa região, próximas ou não, mas estão no mesmo local, no mesmo tempo, sofrendo a mesma ação da tragédia, por exemplo. Então elas acabam pagando o seu próprio karma, como se diz, o seu resgate, de uma forma coletiva. Porque assim, podiam pagar individual. Caiu um avião com 200 pessoas, morreram 200 pessoas. Por que todo mundo fala que caiu um avião com 200 pessoas? E ninguém fala das 200 pessoas que sofrem acidentes, uma aqui, outra lá, espalhadas, no mesmo dia, na mesma hora, às vezes, numa mesma região, porque nós sabemos que só no Brasil, por exemplo, 50, 60 mil pessoas morrem por ano de acidente, por exemplo. Então, vai fazer a conta por dia, quanto que dá. Eu não tenho calculadora aqui, mas deve dar uma boa quantidade, né? Eu não sei quantos. Parece que era, não sei se 50 ou 150 mil pessoas morrem por ano de acidente no Brasil. Eu acho até que é 150 mil. Se for 150, dá quase 500 pessoas por dia. E é verdade. A gente não fica sabendo, mas morre muita gente de acidente. Só que ninguém dá importância. Quando é uma tragédia coletiva, ela traz um momento de compaixão coletiva também. As pessoas se lembram que são também mortais, né? Pelo menos o corpo físico. Então elas começam a raciocinar, começam a mentalizar certas coisas que no dia a dia, no trabalho, no movimento normal da situação, elas não se lembram nem que um dia elas vão também ter que deixar o corpo como alma, né? Então leva à reflexão. Então, além da reflexão, também oferece uma oportunidade
das pessoas ser solidárias, né, com os que sofrem. Desenvolve um pouquinho do amor incondicional nas pessoas. São oportunidades. Como sempre dizemos, o Criador é tão perfeito que não cabe nenhuma ressalva naquilo que Ele criou e ofereceu para cada comunidade, para cada humanidade, para cada planeta. Enfim, para o universo infinito. Então, aqui nós encerramos esse tema de hoje. E, como sempre, né, às quartas-feiras, eu finalizo aqui, então, dizendo que eu sou Vital Froze e a minha missão é o esclarecimento. Namastê.